A paz de Jesus seja com todos vocês. Deus derrame graça sobre cada igreja, cada estado nosso, cada querido irmão e irmã que veio para esse importante congresso da nossa denominação. Como o pastor Rodrigo apresentou aqui, sou presidente atualmente da nossa agência presbiteriana de missões transculturais. E eu tenho aqui algumas incumbências da nossa agência. Uma delas é um presente que a nossa agência quer dar aqui a todos, para o mês de agosto especialmente, que é o mês de missões, na maioria das nossas igrejas. Podia colocar aqui uma música que foi lançada esta semana, depois a Suioso aqui, eu tenho a tarefa de gravar e cantar também, mas nós queremos compartilhar essa música com vocês. Você pode baixar depois em todas as plataformas, tem até no Amazon, lá você pode baixar, tem a cifra, tem a letra disponível para você, para ensinar a igreja a cantar. É uma canção preciosa, falando de nossa missão até Jesus voltar. Se conseguiram colocar aí, pode soltar, cantar, leve, como eu disse, tem a cifra, tem aí disponível para você a letra, tudo lá nas plataformas digitais, tá certo? Todos estão recebendo esse panfleto nosso hoje, esse flyer, que é a respeito da mobilização que você pode fazer para missões na sua igreja. Você pode passar lá, é pecado ir embora sem passar no stand da APMT, tá certo? Você vai lá, pegue lá detalhes, informações. Eu queria pedir, aliás, que o nosso time da APMT que está aqui ficasse de pé. Nós temos aqui vários irmãos que trabalham conosco na agência. Você tem lá o missionário Cornélio, Emma, esposa aqui, o pastor Cássio, que é um dos nossos executivos, o Agripino, outro executivo, alguns missionários, Elisângela aqui também, e até missionário do Panamá, você viu que temos aqui. Pela graça de Deus, como denominação, nós estamos presentes hoje em 41 países, nos 5 continentes. Nós temos missionários da nossa agência, plantando igrejas, escolas, hospitais, traduzindo Bíblia. Nós temos o inédito trabalho de tradução para 2 línguas simultâneas lá no Timor-Leste, trabalho precioso sendo feito por um casal de missionários nossos. É algo assim diferenciadíssimo na história de missões. E Deus tem dado a honra a nós, IPB, de ser instrumento dele para a tradução essas duas línguas, que são línguas tronco, que viabiliza a tradução para várias outras. Somos hoje 280 missionários espalhados aí por esse mundo, 200 outros missionários presbiterianos do Brasil, servindo em outras agências, cerca aí de 200, e muitos candidatos. Deus tem feito um despertamento missionário na nossa denominação. Como o nosso presidente falou aqui ontem na abertura, de fato, é prazeroso ver o que Deus tem feito levantando missionários. Então, continue orando por missões, eu não tenho dúvida. Isso é resposta de oração por missões, tá joia? Então, prazer grande estar aqui, estou acompanhado da minha esposa Márcia. Como todas as outras ontem receberam aplauso, a minha não pode ficar de fora, não é? Márcia Beatriz, pode colocar ali a foto da família, aliás, trouxe aqui uma foto da família toda. Ali são os nossos filhos e genros, as 2 filhas já casadas. Ano passado casamos as 2. Se eu não quebrei, nem fartei o ano passado, estou assim, check-up, tranquilo, tá joia? Mas genros preciosos, meninos crentes que conhecemos desde a infância, presentes de Deus para a nossa família também. E temos também aqui vários irmãos da Penha. Cadê a nossa turma da Igreja Presbiteriana da Penha? Dá um tchau assim, São Paulo. Olha só, Zona Leste também tem um timão assim, ao lado da nossa querida ZL. Zona Leste, gente, tem 4.700.000 habitantes. Isso é um pedaço de São Paulo. E tem lá o Corinthians, famoso. Mas é um desafio missionário grandioso. Gente de diversas nações ali na Zona Leste de São Paulo. São Paulo todo temos pessoas de 146 países diferentes vivendo lá. E a Zona Leste é um desses bolsões onde temos um desafio transcultural. Em nossa igreja temos culto em português e espanhol, temos uma congregação hispana, acolhemos imigrantes afegãos, já acolhemos paquistaneses, egípcios, iemenitas e sírios, porque toda hora passa por lá, pela proximidade do aeroporto de Guarulhos. Então, lembra de orar
por nossa querida Zona Leste de São Paulo. Grande desafio missionário. Tá joia? Tinha aí em algum lugar uma foto da igreja também, do lado de dentro, para você ver. Enquanto isso, você pode abrir sua Bíblia ali, para você fazer uma visitinha na Penha. Passando por lá, será muito bem-vindo, tá certo? Filipenses capítulo 1. Filipenses capítulo 1. Quero compartilhar com vocês algo que tem mexido muito com o meu coração, especialmente algo que Deus tem falado comigo quando penso em avivamento. Esse texto está sempre no meu coração, é sempre uma leitura que visito, penso e repenso nele. Paulo e Timóteo, servos de Cristo Jesus, a todos os santos em Cristo Jesus, inclusive bispos e diáconos que vivem em Filipos, graça e paz a vós outros da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Dou graças a meu Deus por tudo que recordo de vós, fazendo sempre com alegria súplicas por todos vós, em todas as minhas orações, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós, há de fazer o quê? Até o dia de Cristo Jesus. Aliás, é justo que eu assim pense de todos vós, porque vos trago no coração, seja nas minhas algemas, seja na defesa e confirmação do Evangelho, pois todos sois participantes da graça comigo, pois minha testemunha é Deus, da saudade que tenho de todos vós na terna misericórdia de Cristo Jesus. E também faço esta oração, que o vosso amor aumente mais e mais, em pleno conhecimento e toda percepção, para aprovardes as coisas excelentes e serdes sinceros e inculpáveis para o dia de Cristo, cheios do fruto de justiça, o qual é mediante Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Essa é uma igreja querida para Paulo. Você se lembra que quando Paulo foi para Filipos, ele não queria ir. Na verdade, ele tenta ir para outro destino, é impedido por Deus e acaba, depois de uma visão, convencido por Deus a ir à Macedônia. E chegando em Filipos, pregando o Evangelho naquela cidade, Paulo tem a alegria de ver Lídia convertida, de ver aquela moça de quem ele expulsa um espírito que dava a ela poderes para adivinhar a vida das pessoas. Paulo acaba preso, na prisão canta à meia-noite juntamente com seus companheiros de missão, e Deus faz vir um terremoto naquela cela de Filipos, arrebenta as cadeias, o carcereiro vai se matar. Paulo diz: estamos aqui, e naquele contexto, aquele homem converte também, e você tem a igreja nascendo naquela cidade de Filipos. Paulo depois é solto, tem que sair daquela cidade, mas deixa ali uma igreja plantada. 10 anos depois, Paulo está escrevendo, ele passa por lá por volta do ano 52, 53, 10 anos depois, entre 8 e 10 anos, ele manda uma carta agora àqueles irmãos de Filipos, por causa de sua preocupação com eles, por causa de seu cuidado pastoral com eles. E já aqui no começo da carta, logo imediatamente após a saudação, onde Paulo chama de santos, os santos que vivem na cidade de Filipos, presbíteros, diáconos que vivem ali, a igreja e sua liderança, Paulo já então inicia a sua saudação fazendo menção ao fato de que ele orava por aqueles irmãos. Paulo diz que sempre fazia súplicas por Deus nas suas orações, no versículo de número 4,
Paulo está preocupado com aqueles irmãos, carrega no coração uma preocupação, um peso de intercessão em favor dos irmãos da cidade de Filipos. Era uma cidade pequena, mas era uma cidade na fronteira do Império Romano com a Ásia. Era uma espécie de portal de entrada no Império Romano. E era, por ser uma cidade de segurança, considerada uma colônia romana. O que significava que quem nascia na cidade de Filipos tinha direito à cidadania romana, tinha direito a ele concedido da jus italicum. O sujeito que recebia essa titulação podia negociar terras, recebia isenção de impostos. Já pensou que maravilha se você receber uma dessa no Brasil? Tinha isenção de impostos para todos os seus negócios e para a sua vida particular, pessoal. Era um cidadão que era regido, apesar de estar fora de Roma, pela lei romana e tinha certas proteções. Por isso que quando Paulo invoca a cidadania romana, naquela cidade as pessoas estremecem. As autoridades ficam assustadas com a bobagem que haviam feito de espancar Paulo e seus companheiros. E os cidadãos daquela cidade eram muito orgulhosos pela jus itálico. Era uma cidade de militares reformados ou de militares na ativa, fazendo a guarda da fronteira romana. E Paulo escreve para aqueles cidadãos de Filipos, orgulhosos de serem cidadãos romanos, de terem recebido a jus italicum. E Paulo escreve a eles dizendo: vocês não têm que se orgulhar da jus italicum, vocês receberam uma cidadania maior, vocês receberam uma condecoração maior, vocês receberam uma honra maior. Podemos aqui inventar um nome e dizer que eles receberam a jus Christus. E você também recebeu a jus Christus. Você foi justificado por Cristo Jesus. Você recebeu a cidadania celestial. Você recebeu a cidadania do reino do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que é Jesus. Essa é a honra maior que você pode viver na sua vida. E a preocupação de Paulo é agora os cristãos viverem à luz dessa cidadania nova, se lembrarem que não são mais pagãos, que não são mais cidadãos secularizados, segundo o costume de Roma, segundo o costume grego, segundo os costumes pagãos. Agora eles têm uma nova identidade, e a identidade de povo de Deus, de gente que trabalha pró-evangelho do Senhor Jesus aqui na terra. Eles estão sendo lembrados dessas verdades. E Paulo, preocupado com que o amor deles, com que o coração deles não arrefeça, Paulo preocupado com os problemas típicos que as igrejas enfrentavam, ele ora pelos irmãos de Filipos. No versículo 4 ele diz: eu faço súplicas por todos vocês nas minhas orações. No versículo 9 ele diz: e faço esta oração. Mais uma vez, Paulo está orando pelos crentes de Filipos. Talvez porque ali havia o risco dos falsos ensinos, o risco do esfriamento espiritual, o risco de perder a consciência da cidadania cristã. Risco esse que corremos ainda hoje, enfrentamos a dura realidade do nominalismo cristão dos nossos dias. Nós temos no mundo todo cerca de 7 milhões de igrejas cristãs de todos os espectros diferentes. Somos divididos em 6 megablocos, somos 7 milhões de igrejas. Desses 7 milhões de igrejas ao redor do mundo, 1 milhão de igrejas crescem. 4 milhões de igrejas estão num platô, e 2 milhões de igrejas estão em declínio, estão em processo de morte. Por causa do liberalismo, por causa do relativismo, por causa do secularismo, por causa do nominalismo religioso, de gente, de um número de pessoas cada vez maior que hoje tem a petulância de dizer que é evangélico não praticante. Já encontrou algum? Já encontrou um presbiteriano não praticante? Me explica como funciona isso. É evangélico, mas não é praticante. Como que funciona um negócio desse? Essa é a realidade. Enfrentamos essas realidades todas. E eu fico aqui pensando, se recebêssemos no congresso da APECOM como pregador de 2023, não é mais possível, mas vamos imaginar que recebêssemos
que fôssemos aquela igreja ideal do JR ontem e recebendo como pregador o apóstolo Paulo. Você viria no congresso ou não? Até a pé, não é? Imagine, o apóstolo Paulo é o preletor dessa noite. E Paulo estando aqui comigo e com você, Paulo pregaria com certeza a todos nós. Paulo trataria numa profundidade, numa capacidade extraordinária, com certeza, como apóstolo de Jesus Cristo, sobre o nosso tema avivamento. Mas não me resta dúvida nenhuma que Paulo faria uma coisa aqui. Paulo oraria pela nossa igreja. À luz do que ele faz aqui, ele diz: eu não cesso, eu oro por vocês, eu faço esta oração por vocês. E a oração que Paulo faria pela Igreja Presbiteriana do Brasil é esta oração que está aqui no texto. Ele diz: eu faço esta oração. Primeiro pedido que Paulo faz, ele diz assim: que o vosso amor aumente mais e mais. É interessante, Paulo podia ter dito assim: que o amor de vocês aumente mais. Não podia? Aliás, ele podia ter dito assim: que o amor de vocês aumente, já era suficiente. Paulo poderia ter dito que o amor de vocês aumente mais, também bastaria. Mas há um anseio tão profundo no coração de Paulo por entender que a vida da igreja, que o avivamento da igreja, que o despertamento espiritual de cada crente, que o nominalismo é vencido quando o amor no coração aumenta, quando o amor cresce, quando amamos a Deus mais do que a nós mesmos, quando amamos Deus mais do que as coisas do mundo de hoje, quando amamos Deus mais que a carreira, mais que o prazer, mais que a família, mais que os amigos, mais que estruturas, quando amamos Deus sobre todas as coisas. Por isso Paulo atira no coração daqueles crentes dizendo: eu oro por vocês e eu oro para que o amor de vocês aumente mais e mais. O apóstolo Paulo com certeza oraria pela IPB dizendo assim: que o amor deles, Senhor, aumente mais e mais, que eles aprendam a te amar mais, não com o amor utilitarista do século 21. No século 21 dá medo quando alguém diz assim: eu te amo. Porque o sujeito diz assim: eu amo frango. O que ele faz com frango? Não dá medo? Quando o irmão declara assim: eu te amo, o que ele quer dizer com isso, não é? Eu amo peixe. É um amor utilitarista, que se baseia naquilo em que me é útil, naquilo em que me serve. É um amor egoísta, é um amor que pensa em si e não no outro. A definição bíblica de amar é: Deus amou o mundo de tal maneira que fez o quê? A expressão máxima do amor não é receber, não é se apropriar, não é se apoderar. Quem ama, dá. Quem ama, se doa. Quem ama, se entrega. E se você ama Deus, se você ama a igreja do Senhor, se você ama a causa do Senhor, você dá, você doa, você se entrega. Você não discute dízimo, oferta, você não discute evangelismo, vigília. Você se doa, você se entrega, você se rende. Você ama o Senhor e não consegue não servi-lo, não se devotar inteiramente a Ele. Por isso Paulo ora dizendo que o amor de vocês aumente mais e mais. E aí Paulo segue dizendo que o amor aumente mais e mais em pleno conhecimento. Que vocês conheçam a teologia de vocês, que vocês conheçam a Bíblia de vocês, que vocês conheçam o evangelho que vocês têm que defender. Eu li há uns anos atrás uma pesquisa no Brasil dizendo que 80% dos pastores brasileiros nunca leram a Bíblia inteira. A gente fica pensando no que é que pregam então. E se os pastores não leram, os crentes? Ah, pastor, eu não tenho tempo de ler a Bíblia. Ah, pastor, minha vida é muito corrida, eu trabalho muito. Pois é, aquela série, episódio 288, temporada 425, você acompanha, não é? Por isso que não tem tempo de ler a Bíblia. O conhecimento. A igreja
precisa amar mais a Deus, e amando Deus, ela irá buscar conhecê-lo mais, o conhecimento aumenta, nós dominamos melhor as doutrinas, dominamos melhor o conteúdo da nossa confissão, nós sabemos a razão da nossa fé, nós entendemos as doutrinas, nós conhecemos as verdades deixadas a nós pelo nosso Senhor. E Paulo diz, não somente o conhecimento, o amor em conhecimento, mas o amor em toda percepção. E percepção para aprovar as coisas excelentes. A percepção é o discernimento. É a capacidade de escolher entre certo e errado. E a capacidade de escolher entre uma coisa boa e uma coisa melhor. É interessante a construção que Paulo faz aqui, que cada crente tem a capacidade de conhecer entre o certo e o errado. Essa é uma das dificuldades do povo do nosso tempo. O povo não sabe diferenciar entre certo e errado. Eu vi um vídeo de uma quadrilha orando o Pai Nosso antes de fazer um assalto. Isso é loucura, irmãos. Isso é o evangelho tupiniquim nosso. Deus tenha misericórdia. Povo que não sabe diferenciar entre certo e errado. Pastores que não sabem diferenciar entre certo e errado, entre dinheiro dele e da igreja, entre as coisas dele e das pessoas. E Paulo ora dizendo, Senhor, que aqueles crentes cresçam em amor e na capacidade de percepção, de discernir o que é errado e o que é certo no sexo, no dinheiro, na vida, no trabalho, o que é certo e errado na rede social, o que postar, o que não postar. Olha cada insanidade que nosso povo posta, olha a insanidade das festas de casamento e aniversários de muitos crentes hoje em dia, porque o povo não sabe a diferença entre certo e errado. E Paulo diz aqui que saibam diferenciar o certo e o errado, e que saibam diferenciar o que é bom do que é melhor. Porque às vezes a escolha não é nem entre certo e errado. Às vezes a escolha é entre uma coisa boa e uma coisa melhor ainda. E você opta por aquilo que é melhor. Eu posso ficar em casa, não é pecado, mas eu não ficarei em casa, eu vou à igreja, eu vou servir. É você escolher entre uma coisa boa e uma melhor. Paulo ora pelos crentes aqui, pedindo a Deus a favor deles, que eles sejam então capazes de discernir entre certo e errado, entre o bom e o melhor ainda, e para que sejam sinceros e inculpáveis no dia de Cristo. Inculpáveis no dia de Cristo Jesus. É assim que eu quero chegar lá. É assim que você tem que chegar lá. É assim que cada presbiteriano deveria chegar lá, inculpáveis no dia de Cristo Jesus, porque viveu uma vida avivada em todos os seus dias, e morreu recebendo a coroa da vida, aprovado no dia de Cristo Jesus. O versículo 11, Paulo diz assim, eu oro para que vocês sejam cheios do fruto de justiça, que é diante de Jesus para a glória de Deus, que a tua vida frutifique, que as nossas igrejas não sejam frias, que os nossos pastores não sejam frios, que os nossos presbíteros não sejam infrutíferos, que as nossas igrejas não sejam inférteis, sejam igrejas frutíferas, sejam crentes cheios de frutos para a glória de Deus. Essa é a oração que o apóstolo Paulo fez pelos irmãos de Filipos, e com certeza é a oração que Paulo faria por nós aqui nessa noite. E a oração do apóstolo Paulo está aqui, movida, inspirada pelo Espírito Santo de Deus. Da oração do apóstolo Paulo, que eu entendo, eu fico aqui diante desse texto, como se Paulo estivesse orando por mim também. Ele está orando por todos os santos lá de Filipos, e imagino que no coração dele ele pensava na extensão da igreja. Mas mais do que Paulo, isso é uma oração que o Espírito Santo de Deus colocou no coração de Paulo. Isso é uma oração de Jesus, o sumo sacerdote, pelo seu povo. E essa oração me lança alguns desafios que eu quero colocar aqui para vocês em forma de 4 conclusões. Primeira delas, eu concluo isso aqui, que se o nosso amor crescer mais e mais, que se desse
congresso de 2023, o Espírito Santo de Deus, de uma forma poderosa, agir aqui nesse encontro, e você sair daqui amando mais do que você chegou. Se você sair daqui mais encantado com Jesus do que você veio, mais encantado com o Evangelho do que você chegou aqui, se o teu amor crescer, se o meu amor crescer, se sairmos daqui amando Deus mais no sentido correto da palavra, amando mais ao Senhor, e se amarmos, como disse o apóstolo Paulo, mais e mais. Paulo diz, malon cai malon, mais e mais. Se nós sairmos daqui amando Deus mais e mais, eu entendo e tiro daqui as 4 conclusões que quero compartilhar com vocês. Paulo disse, nós podemos amar mais. Podemos ou não podemos? Você acha que você pode crescer no seu amor por Deus, por Jesus, pela causa do Evangelho? Então, se nós podemos amar mais, eu coloquei aqui para mim mesmo, então nós podemos pregar mais, não podemos? Nós podemos orar mais, nós podemos trabalhar mais, nós podemos servir mais, nós podemos visitar mais aqueles irmãos que se ausentam, nós podemos visitar mais não crentes, nós podemos visitar mais aqueles que estão em lutas e aflições, nós podemos investir mais, aconselhar mais, nós podemos discipular mais pessoas, podemos ou não? Nós podemos frequentar mais, ser esses crentes mais presentes na vida da igreja. Parece que em algumas igrejas é pecado ir à igreja durante a semana. Você já viu isso? Durante a semana é pecado. Esse é um ponto que eu tenho uma inveja santa dos pentecostais. Eu prego muito em igreja pentecostal. Você vai lá na quinta-feira, povo todo lá. Igreja presbiteriana, quinta-feira. O pastor morto de vergonha lá. Você me desculpa. É assim, já começa a desculpa quando pega no aeroporto, né? Mas irmãos, nós podemos frequentar mais, nós podemos ser mais assíduos, nós podemos investir mais na obra, contribuir mais. Você pode ser mais generoso, sim, você pode fazer mais para Deus, nós podemos participar mais. O que fazemos é pouco, o que fazemos é insuficiente, nós podemos sim, se amarmos mais, nós faremos mais, e faremos com alegria, e será leve, e será prazeroso. Nós podemos sim fazer mais para Deus. Então que o nosso amor aumente mais e mais em nome de Jesus. Que Deus te faça nesse congresso sair amando mais. E se você sair amando mais, você fará mais. Você dará trabalho ao seu pastor, ao seu conselho, porque você quer fazer, porque você quer servir, porque você é proativo, porque você quer contribuir. Segundo, eu concluo aqui que nós podemos ser mais, não só fazer mais, nós podemos ser mais, nós podemos ser mais zelosos, podemos ser mais entregues à obra, nós podemos ser mais crentes, podemos ou não? Podemos ser mais humildes. Como nos falta humildade. A pastora Veraldo ontem pregou sobre unidade. O maior inimigo da nossa unidade é a falta de humildade. Esse nosso personalismo. Mas que Deus tenha misericórdia de nós e nos faça mais humildes. Nós podemos ser mais simples, mais singelos de coração. Nós podemos ser mais unidos. Nós podemos ser mais fervorosos. Nós podemos cantar com mais ardor de alma. Um dia no meio de um culto, um dirigente parou e perguntou para o irmão assim: o que você está pensando agora? O irmão falou assim: eu estava pensando em como que troca aquela lâmpada da igreja, é alta pra caramba. Misericórdia, nós estamos cantando coisas sagradas, coisas espetaculares, verdades que ardem o coração, e alguns cantam com frieza, vivem com frieza, oram com frieza ou nem oram. Nós podemos ser mais fervorosos, irmãos, e que Deus te leve desse lugar mais fervoroso em nome de Jesus. Nós podemos ser mais receptivos, mais acolhedores, nós podemos ser mais animados, nós podemos ser mais agradecidos, mais cheios de gratidão, nós podemos ser mais amorosos, mais sensíveis, mais humanos,
Nós podemos ser mais fortes na tribulação e nas angústias, nos sofrimentos da vida. Nós podemos ser mais santos diante de Deus. Que Deus te leve mais santo desse lugar, mais forte. Às vezes alguns crentes são tão frágeis diante das tempestades, das lutas, dos sofrimentos da vida, diante das dores, diante das angústias. Quantos crentes estão quebradiços, quantos santos tão frágeis diante da tribulação, que perde a fé no meio das menores das tribulações. Meus irmãos, sejamos ardorosos, fervorosos em Cristo Jesus. Nós podemos ser mais fortes, nós podemos ser mais ousados, nós podemos ser mais fiéis a Deus. Eu tenho há mais de 10 anos ido ao Egito quase todos os anos. Eu queria que pusesse ali uma imagem. E às vezes alguns irmãos de lá do mundo islâmico desafiam tanto a nós na nossa fé. Quando nós falamos de ser mais crente, ser mais fiel, ser mais santo, ser mais ousado. Eu queria que você relembrasse só uma imagem. Coloca aí para nós lá do Egito. Você se lembra, 2015, esses 21 irmãos foram executados pelo Estado Islâmico. Esses irmãos preciosos, o Estado Islâmico colocou uma mensagem no vídeo, dizendo uma mensagem assinada com sangue para a nação da cruz. Esses homens, dos 21, 20 eram de fato cristãos. Um era muçulmano, que trabalhava junto com os cristãos e foi preso junto com eles, por acharem que ele era cristão também. Eles foram torturados, ameaçados, para negar sua fé. Há vários vídeos circulando na internet sobre esse momento. Se você olhar o vídeo, enquanto eles são executados, eles estão cantando, alguns falando. E eles estão cantando hinos, estão cantando canções cristãs. Porque alguns disseram a eles que se eles renunciassem à fé cristã, eles seriam poupados. E eles não negaram a fé. Eles morreram declarando versículos bíblicos. Eles morreram cantando canções bíblicas. E eles foram matando um por um, decapitando na frente do outro. E aquele que assistia à decapitação do seu irmão continuava cantando. Inclusive 2 deles eram irmãos de sangue. E quando foram matando um por um, dos últimos a ser executado foi o muçulmano, e ele gritava que não era cristão, que ele era muçulmano. E um dos soldados disse, de fato ele não é cristão, mas quando disse isso, o identificou. Ele já tinha parado de gritar. E quando chegou na vez dele, disseram, não, ele é muçulmano, pode soltá-lo. Ele disse, não, pode me matar, eu acabei de me tornar cristão. Ao ver como esses homens morrem, eu quero viver a fé que esses homens têm, eu quero a vida deles. Ele foi executado junto, porque converteu ali, naquele lugar, diante da morte daqueles crentes. Eu assisti a entrevista da mãe dos 2 irmãos que foram executados. Ela foi entrevistada na TV estatal, um dos programas importantes de lá. E o apresentador pergunta para aquela mãe, o que a senhora gostaria de dizer para aqueles homens que mataram os seus filhos? Aquela mãe pega a palavra, com os olhos em lágrimas, ela diz, eu queria agradecer aqueles homens, porque eles mandaram meus filhos para o céu mais cedo. E eu quero dizer que eu os perdoo. O apresentador do programa levanta em lágrimas, vai para a frente da câmera e ele começa a dizer, está vendo? Essa é a fé que nós temos que pregar no nosso país, não essa nossa religião violenta, sanguinária. Essa é a religião verdadeira. O apresentador virou evangelista, muçulmano. Recebemos depois notícias de vários soldados do ISIS que executaram aqueles irmãos, que converteram depois também. Irmãos,
nós nos assentaremos. O capítulo 2, versículo 30 aqui de Filipenses fala de Epafrodito. Paulo diz que ele esteve mesmo pronto a dar a morte por Cristo Jesus, dar a vida, a entregar a sua vida à morte por causa de Cristo Jesus. Ele estava disposto a morrer pelo Evangelho. Você pode ser mais crente, você pode ser mais firme, mais forte diante da tentação, diante das lutas, diante do sofrimento, porque nos assentaremos à mesa um dia com gente como esses 21 irmãos que foram ali executados, como tantos outros que pagam um altíssimo preço por causa de sua fé no mundo hoje. Você pode ser mais crente? Você pode ser mais, não pode? Nós podemos, irmãos, ser mais. Terceira conclusão minha: Deus merece mais. Deus merece mais amor, mais e mais. Deus merece da nossa parte mais doação, mais entrega. Deus merece da nossa parte mais vida, mais serviço. Deus é digno demais de nós, porque Ele fez algo precioso por nós. Ele deu o Filho unigênito, Ele nos salvou, Ele nos fez igreja, Ele nos fez povo redimido, salvo. Oh, amados, Ele nos deu uma esperança viva, que não vem da esquerda, que não vem da direita. A nossa esperança vem do alto, vem do céu. É o reino do Senhor, é o novo céu e a nova terra, é a vida eterna. Nossa esperança não é vacina, não é dinheiro, não é nada disso. É a eternidade com Deus. Deus fez tudo isso por nós. Ele é digno demais, não é? E por último, eu queria dizer, o mundo precisa de mais. O mundo em que vivemos precisa de mais sal, precisa de mais luz. O mundo em que vivemos precisa de mais paz, mais vida, mais amor. O mundo em que vivemos precisa de mais da verdade. E a verdade que o mundo busca não está na ciência. Esse mundo cientificista do nosso tempo, onde a ciência está virando uma entidade. Você já viu? Parece que a ciência virou uma entidade. A ciência diz. Isso é bobagem, a ciência não diz nada. São cientistas que fazem proposições que depois acabam refutadas por outros cientistas. Mas a ciência virou uma entidade nos nossos dias, uma divindade. Ela diz, não, a verdade, irmãos, não está com a ONU, a verdade não está com a OMS, a esperança do mundo não é o Banco Mundial, a esperança do mundo é Jesus, o nosso Senhor e Salvador, é o Evangelho que você prega, é a causa da fé evangélica, da qual Paulo fala aqui no texto, irmãos. E o mundo precisa de mais evangelho, ele não precisa de mais partidos, ele não precisa de mais ideologia. O mundo precisa de mais do evangelho de Jesus. Em cada lugar desse mundo que você for, você nota o que falta é o evangelho para transformar aquelas vidas. O mundo precisa de mais do evangelho de Cristo. O mundo precisa de muito mais da nossa parte. Oh, amados, Paulo aqui, entendendo uma coisa extremamente importante a fazer pela igreja de Filipos, ele diz, eu oro por vocês. Eu oro por essa igreja pedindo que o amor aumente mais e mais. É interessante na história dos avivamentos, que os avivamentos não começaram com reuniões de concílios. Eles não começaram com grandes sermões. Os avivamentos foram startados com orações. Grandes movimentos de oração. Então, para que a promessa de Deus, diante da necessidade nossa de avivamento como igreja no século 21, como igreja brasileira no século 21, como igreja presbiteriana do Brasil, a nossa necessidade de avivamento passa por isso que Paulo faz. Paulo ora, e ele não somente ora, ele diz, eu faço súplicas por vocês, eu oro com ardor, com insistência, para que o amor de vocês aumente. Eu queria que em nome de Jesus, você saísse desse encontro decidido a orar mais na sua vida. Amém. Orar mais, por mais amor. Porque se amarmos mais,
conheceremos mais, teremos discernimento, seremos mais crentes, mais santos, mais fiéis, mais fervorosos. Ore mais por nossa denominação, ore mais por nossos pastores, para que não sejamos pastores frios, pregando para igrejas frias. Pelo contrário, sejamos pastores ardorosos, santos, fervorosos, pregando para igrejas vivas, e que a Igreja Presbiteriana do Brasil venha impactar a nossa nação por sua santidade, seu fervor, sua vida evangélica fiel, santa. Nós precisamos orar mais. Orar mais. 2 vezes Paulo diz aqui: eu oro por vocês. Eu quero fechar aqui lembrando vocês de um presbiteriano antigo chamado Jeremy Lanphier. Um irmão nosso de Nova York, 1856, ele estava servindo na cidade de Nova York, pertinho de Wall Street. Estados Unidos estava numa convulsão social muito parecida com a que vivemos hoje. Havia altíssima incidência de alcoolismo até entre pastores presbiterianos. Desde o século passado, alguns fazendeiros começaram a dar dízimo em uísque, por causa da crise financeira. Aí o pastorzão estocava os uísques e você sabe o que acontecia, não é? A decadência moral, social, econômica era tão séria que muita gente dizia que Jesus voltaria em 1840. Havia trevas tão densas sobre a nação americana, sobre a Europa, que muita gente, você vai encontrar muitas afirmações daquele período de que Jesus iria voltar em 1840, tão grave era a situação. Havia um incômodo, um desconforto em vários crentes que oravam. Em 1857, especialmente dia 23 de setembro de 57, esse Jeremy resolve começar uma reunião de oração. Está ali a foto dele para você. É uma foto da época, não é? Mais ou menos uma foto, sim, mais desenho do que foto. Ele começa um movimento de oração, em plena Manhattan, meio-dia. Ele sai distribuindo folhetos nos hotéis, nas empresas, convidando as pessoas para irem ao domingo, na escola dominical. Ele está ali abrindo, plantando uma igreja, pastoreando uma igreja, e ele então convida, e as pessoas não vão. Havia uma frieza geral sobre aquela região, e ele insiste, e toda semana convidando, então ele resolve mudar a estratégia. Ele convida pessoas para orarem com ele ao meio-dia. Ele pega uma sala, distribui o endereço dela em todos os hotéis e empresas por ali, convidando pessoas para orar com ele. Ele é surpreendido naquele primeiro dia de oração, começando a orar meio-dia, ele e ele. Ninguém mais foi. Depois de meia hora de oração, chegou um homem, orou junto com ele. No final daquela reunião de oração de 1 hora, chegaram mais 4 pessoas. Aqueles 6 irmãos oraram em lágrimas pela nação americana. Oraram, e a oração era: Senhor, restaura a nossa sorte. Ele usava uma versão que dizia assim: tira-nos novamente do cativeiro, restaura a nossa sorte, Senhor, como as torrentes do Negueb. Voltaram na quarta seguinte, aqueles 6 irmãos, e oraram até o final do mês. Na virada de setembro para outubro, tinha 20 irmãos. No meio de outubro tinha 40 pessoas orando naquela reunião de oração de meio-dia. E eles perseveravam na oração. Quando chegaram ao final do mês de outubro, virando para novembro, aquela sala estava lotada, não cabia mais. Eles abriram uma segunda sala. Até o final do ano eram 3 salas. No mês de fevereiro, haviam 20 salas de oração espalhadas por Manhattan. E crentes orando. Alugaram um teatro ali próximo, e cerca de 3.000 pessoas, agora não toda quarta-feira, mas todos os dias, de meio-dia a 1, oravam a Deus. 20.000 homens ali de joelhos diante do Senhor, chorando. Em 1857, havia 1.400 bancos quebrados na nação dos Estados Unidos. Havia um desespero, suicídio por todo lugar, mas aqueles crentes em oração diante do Senhor. E aquelas reuniões de oração se alastram por todo o país.
em Boston, em New Haven e no sul dos Estados Unidos, e de repente aquela nação é varrida, e todos os dias ao meio-dia os crentes estão de joelhos diante do Senhor, orando, 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 orando. Em 1857, 1858, 1 milhão de novas pessoas aderiram à igreja naquele período. E naquele período, a população norte-americana era 30 milhões de pessoas. Se acontecesse isso no Brasil hoje, eram 11 milhões de pessoas, né? Aliás, eram 7 milhões. Lá nos Estados Unidos seriam 11 milhões de pessoas. Você já pensou nisso? Em 2 anos, a igreja aumentar 7 milhões de pessoas? Tudo começa com uma singela reunião de oração. Aliás, tudo começou com aquela reunião de oração em Pentecoste, quando Deus derramou o Espírito Santo. E nós estamos aqui, filhos daquela reunião de oração. 1856, 57, 58, você sabe. 59 chega o Simonton no Brasil. Um dos irmãos incendiados por aquele avivamento que começa em Manhattan em 1857. Irmãos, nós somos filhos de um avivamento. Igreja Presbiteriana do Brasil. Os missionários que para cá vieram porque amaram a Deus mais e mais, porque resolveram orar mais e mais. Então você pode orar mais. Eu queria agora que você pensasse em algo para fechar aqui. 2 coisas que eu queria desafiar você. Você consegue amar Deus mais do que você ama até hoje? Você pode aumentar seu amor. Que Deus aumente o teu amor mais e mais, e que a nossa vida de oração como igreja seja mais intensificada. Eu achei lindo hoje pela manhã quando cheguei aqui, e esse salão estava aqui com quase 200 pessoas, 160 e poucas pessoas. Nós podemos orar mais, não podemos, irmãos? Nós podemos orar mais, lá na igreja, aqui, na sua vida, no seu quarto, sozinho diante de Deus, com os parceiros de oração, nas reuniões de oração da sua igreja, nas vigílias de oração de sua igreja. Tem vigília lá na sua igreja? Amém. Nós precisamos resgatar os tempos de oração. Eu queria desafiar você, fica de pé agora. Você pode fazer um compromisso com Deus aqui, de que você sairá desse lugar amando mais a Deus e melhorando sua vida de oração. Vamos fazer isso? Se você quiser fazer um compromisso diante de Deus, de joelhos aqui à frente, você podia vir aqui à frente hoje e colocar-se diante de Deus e dizer assim: Senhor, eu me rendo diante do Senhor nessa noite e quero te pedir, me faz te amar mais e mais. Mais e... não é só amar mais, é amar mais e mais, mais e mais, mais e mais de Deus na sua vida. Então, se você quiser, você podia vir aqui à frente fazer isso. Se não, você ora daí, mas eu quero que você agora faça esse compromisso. Eu quero orar mais, eu quero ser mais crente, eu quero ser mais santo, eu quero ser mais fiel, eu quero trabalhar mais. Eu posso fazer mais porque eu posso amar mais, eu posso crescer no meu conhecimento, eu posso aumentar o meu ardor, o meu fervor. Eu posso ser melhor crente que eu tenho sido. Eu posso ser um presbiteriano melhor. Eu posso ser um cristão melhor. Eu posso ser um servo melhor. Eu posso ser um marido melhor. Eu posso ser um pai melhor, uma mãe melhor. Eu posso ser um aluno melhor, um patrão melhor, um funcionário melhor. Isso é você sair desse lugar avivado. É você sair desse lugar tocado pelo poder do alto, incendiado pelo amor em Cristo Jesus. Eu queria que você orasse agora. Junta com um irmão aqui do seu lado, você que está de joelho, você que está aí no seu lugar, ora com alguém que está do seu lado, pedindo assim uns pelos outros: Senhor, faz esse meu irmão mais crente. E você fala com Deus: Senhor, eu quero ser mais, eu preciso, Deus, mais amor, eu tenho que amá-lo mais. Eu tenho, Deus, me faz amá-lo mais e mais, Senhor, Senhor, por favor, Senhor, nos dá mais amor, Pai.
Oh Deus, fala com Deus agora de todo o teu coração, o que você precisa ajustar no teu amor por Ele, na tua vida diante dEle. Oh meu Deus. Senhor Santo, fazemos por nós nessa noite a oração que Paulo faz, Pai. Que o nosso amor aumente mais e mais, Senhor. Faz-nos te amar mais, Senhor. Livra-nos da indiferença, livra-nos do nominalismo, meu Senhor. Livra as nossas igrejas locais de sermos nominais, presbiterianos só de nome, cristãos só de nome, Pai. Nos ajuda a ser de fato, de verdade, de coração, Pai, de alma inteira, Pai. Oh Deus, nos faz mais santos, mais crentes, mais fiéis, mais fervorosos, mais comprometidos, mais generosos. Nos faz, Deus amado, mais missionários, mais evangelizadores, Pai. Dá-nos mais ardor evangelístico. Abençoa cada crente que está aqui, e que cada um, meu Deus, seja alguém que irradia a vida cristã, seja alguém, Deus, tomado de um amor profundo pelo Senhor. E Deus te amando de uma forma grandiosa, que o amor se espalhe através de nós, em nossas igrejas, nas sociedades onde servimos, nos concílios onde servimos, Pai. Que o amor se espalhe através de nós, nos nossos presbitérios, nos nossos sínodos, nas nossas autarquias, Pai. Que o amor se espalhe nas nossas congregações, meu Deus. Oh Santo Senhor, derrama esse Espírito que nos faz amar mais no nosso coração. Sejamos cheios do Espírito Santo, tomados de um amor profundo, intenso, Deus, pelo Senhor, uns pelos outros, pela causa do Evangelho. Ajuda-nos a dar a vida, a dar o coração, a dar o tempo, a dar os recursos financeiros, a dar os talentos, os dons. Ajuda-nos, Deus, a dar a vida pelo Teu Evangelho, a dar a vida, Senhor, por Tua obra, por Tua causa. Oh Senhor, é a nossa oração a Ti, no nome santo de Jesus, meu Senhor, pedindo de coração que o nosso amor aumente mais e mais, em nome de Jesus. Amém, amém. Faça comigo, em forma de oração, essa declaração: que o nosso amor aumente mais e mais. Vamos lá? Que o nosso amor aumente mais e mais. Que o amor da Igreja Presbiteriana do Brasil pelo seu Senhor aumente mais e mais. Pode voltar ao teu lugar.